Fala, nação meiuquense, mais um episódio aqui no canal Na Meiuca do nosso querido e amado podcast. E hoje, rapaziada, a gente tá recebendo, assim, não é um jogador, não é um artista, é uma celebridade do mundo da bola, tá certo? Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores, que já já vocês vão descobrir e vamos conversar muito com ele, que é assim, se não for pra seleção na Copa no que vem, é sacanagem. O homem é brabo, é artilheiro, ele é embaçado. Vamos começar pela Hansbet, nossa patrocinadora oficial aí do nosso canal, tá certo? A Hansbet é uma casa licenciada pelo governo, tá certo? 100% regularizada, tá certo? Você tem segurança, tem tudo certinho lá, cashback para aposta esportiva, cashback para cassino e, ó, as melhores odds do mercado. Então, se você quiser apostar no seu time de coração aí, fazer a sua fezinha com segurança e com as melhores odds, é na hansbet.br, tá certo, rapaziada? Então, o QR Code vai estar aqui na tela, link na descrição, o Instagram deles também. Vai lá, só se você for maior de 18 anos, tá bom? Então joga com responsabilidade, tá certo? E vai para hansbet.br, que é a casa 100% regularizada da nossa confiança e é oficial aqui do canal Na Meiuca, certo? Vamos falar também do nosso outro patrocinador, que é a NewMed Suplementos. Inclusive, ó, tô aqui com o Neuromed, rapaziada, que é um suplemento para você aumentar a sua concentração, tá? Melhorar a sua memória, tá? E ter mais foco também no seu dia a dia. Lembrando que é um suplemento natural, tá certo? 100% natural. Neuromed, além desse, a gente tem vitamina C, a gente tem também testosterona, 100% natural, que é um lançamento, inclusive, da NewMed, tá certo? Então, você entra lá no site deles, vai estar o link aqui também, QR Code na tela, newmedsuplementos.com.br, WhatsApp, Instagram, para você fazer o seu pedido e mais. Cupom NAMEIUCA10 para você ter 10% de desconto em qualquer compra no site ou pelo WhatsApp, beleza? E além disso, tem os kits lá que você comprando mais de um suplemento, você já ganha desconto. Colocou o cupom NAMEIUCA10, você ganha mais 10%. E para você que quer revender os produtos NewMed, é no mesmo link aqui do WhatsApp, você entra em contato, fala que você é um representante e que você quer os produtos da NewMed no seu estabelecimento ou loja virtual. Beleza, rapaziada? Então, newmedsuplementos.com.br, nossa parceira aí. Inclusive, ó, tem presente pro nosso convidado, vamos entregar daqui a pouco, tá certo? Kitzinho top da NewMed Suplementos. E por último, mas não menos importante, nossa rapaziada aqui da Fontase Studio, aonde a gente tá gravando esse podcast maravilhoso. Rapaziada, estúdio profissional, com equipamento profissional e com a galera aqui que manja do assunto, tá? Então vocês podem vir aqui, fica localizado em Americana, o Instagram deles vai estar aqui também e lá vocês podem pedir mais informações. Você quer gravar seu podcast, curso, até gravar música, você pode vir aqui que eles têm todo o equipamento preparado para você fazer o seu curso ou seu podcast. O que tiver de câmera e áudio que você queira fazer, você vem aqui para Fontase Studios, Instagram e link na descrição também, beleza? Então, sem mais delongas, cara, é uma honra receber o 9 do Hexa, que se você não acha que é ele, você tá dormindo, você tá de brincadeira. Eu tô aqui, rapaziada, com nada mais, nada menos que Thiago Galhardo. Galhardinho! Satisfação, meu querido. E ó, você não dá entrevista, é só podcast, é isso mesmo? Primeiramente, dizer que é até engraçado, né, cara, falar sobre isso. O Thiago tá aqui nesse podcast, na Meiuca, pra mim é uma honra e muito feliz, cara, com esse convite. A gente vai bater um papo muito maneiro aí, muito legal. Como você mesmo falou, o Thiago não dá entrevista, o Thiago só vai em podcast. O Thiago não gosta de balada, é só evento. Só evento. E por aí vai. E, Thiago, fala pra mim, anúncio do Ancelotti, já te ligou, já te mandou uma mensagem, falou, Galhardinho, quero você na Copa ano que vem. Como é que foi? Que pergunta, cara. É até engraçado, né, falar sobre isso. Até postei um vídeo no meu Instagram, porque o telefone do Thiago tocou. E era a CBF entrando em contato, me consultando para saber o que o Thiago achava do nome do Ancelotti. Eles consultaram você antes de contratar antes de contratar. E obviamente que o Thiago deu ok, falou, pode trazer, é um bom nome. Aval. E agora ontem, o Ancelotti me ligou para agradecer, falou, pô, Thiago, obrigado por essa força. E disse também que com essa ausência do Ney aí, o Thiago se torna um nome mais forte, a referência dessa seleção. Então, focado aí agora nessa Série D, né, pelo Santa Cruz,
para que no ano que vem eu possa representar bem o nosso país e quem sabe trazer esse tão sonhado Hexa. Não, com certeza, meu. E ó, eu vou te falar, se ele fala não, não vinha. O Thiago... Sem o aval do Thiago, esquece. Com certeza. O Thiago tem uma voz muito forte ali dentro da CBF. Tudo passa, né, pelo Thiago. E fico feliz por ser essa referência, né, para nossa seleção. Mas tem tudo para dar certo essa parceria. E vai ser uma honra, né? Não para o Thiago, mas sim para o Ancelotti treinar um jogador do nível do Thiago. Ai, tá certo. E ele vai ter que aprender a falar português para falar com o Thiago. Com certeza. Ou o Thiago fala espanhol? Não, o Thiago fala espanhol também um pouquinho, né? Na época que o Thiago teve lá no Celta de Vigo, né? Foi uma experiência muito boa também, mas com certeza o Ancelotti vai ter que se adaptar às novas regras aqui do Thiago, às manias, para que ele se encaixe, né? Até porque se o projeto não andar, o Ancelotti vai ter que sair. Cuidado, rapaziada, eu tô falando pra você. 3 joguinhos não jogou bem, o Thiago vai lá e corta. Não tem essa não. E, Thiago, o negócio é o seguinte, Craque Neto desafiou o Ferreirinha, se fizer 10 gols, ele vai lá no programa de Tanguinha. O Thiago faz mais que 10? Cara, é um insulto, né, você falar isso pro Thiago. Um atleta dessa grandeza, 3 jogos eu já tenho 3 gols na Série D. Então aí você me perguntar se eu chego a 10, eu creio que só na primeira fase da Série D. É um atleta que trouxe uma grandeza para o campeonato, para a Série D, uma visibilidade muito grande. E o clube do Santa Cruz passa por um projeto, uma reformulação, e muito disso pela ida do Thiago. Então, com certeza, o Thiago tem tudo para ser o nome dessa Série D. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Neymar chegou no Santos, reformou o vestiário, reformou o hotel da concentração. Quando o Thiago chegou no Santa Cruz, qual que foi a primeira coisa que ele já modificou lá e aumentou a estrutura do clube? O que foi que o Thiago falou lá pro pessoal do Santa Cruz para mudar porque o Thiago chegou? É até engraçado, cara, falar sobre isso, porque assim que o Thiago chega, o Thiago já chega presenteando todos os funcionários do clube do Santa Cruz com uma televisão, né, de 32 polegadas, para que os funcionários tenham condições de assistir os jogos do Thiago pela Série D. E agora, né, o projeto do Santa Cruz, como eu disse, passa por uma reformulação, né, de estádio, arquibancada, vestiário. E muito do que o Neymar fez no Santos foi inspirado no Thiago. Indo pro Santa Cruz. Então o Ney também te ligou, falou, Thiago, cheguei aqui, tá meio bagunçado, o que eu faço aqui, cara? O que você fez? Teve essa consulta do Ancelotti, do Edinaldo e também do Ney. Com certeza, cara, porque assim, foram 2 contratações que naquele momento mexeram com o Brasil, né? A volta do Ney pro Santos e a ida do Thiago pro Santa Cruz. Então o telefone do Thiago tocou, muita gente querendo saber que loucura foi essa, que o Thiago largou o Fortaleza, foi parar no Santa Cruz. Mas eu falei, loucuras para vocês que estão de fora, não entendem o projeto. Para quem está dentro do projeto, é muito plausível essa ida do Thiago para Santa Cruz. Mesmo porque o Thiago era uma figura importante para a Série D, coisa que a Libertadores, assim, deixa quieto, né? A Série B é um produto muito mais valioso do que a Libertadores pelo Fortaleza. Com certeza, cara, com certeza. O Thiago ele, como eu disse, o Santa Cruz passa por uma reformulação, mas não só o Santa, a competição em si, né? De ter um atleta dessa grandeza do Thiago disputando a Série D é um fato histórico, que com certeza vai ficar na história aí do futebol brasileiro. E todo mundo agora quer entender o porquê o Thiago está na Série D. Muitos atletas querendo fazer parte do projeto, mas não é simples assim para jogar ao lado do Thiago, né? Com certeza, tem que ter calibre, não é qualquer um. Inclusive o técnico do Santa Cruz também entra em contato com você, escalação, contratação, presidente. Com certeza, tudo passa pelo Thiago. Com certeza, esse projeto apresentado para o Thiago ter ido ao Santa Cruz não é somente sobre salário, sobre reformulação do clube, mas o Thiago tem a carta branca do clube, né? Para contratar, para escalar, para colocar horário de treino, horário de concentração. Então o Thiago ali é como se fosse o presidente do clube, né? Então isso faz com que o Thiago possa desenvolver o trabalho dele com toda a sua experiência, né? Série A, Espanha, seleção brasileira, Inter, Fortaleza. Então é por isso que o projeto está começando a caminhar agora. E é o seguinte, com tudo isso aí que você falou, a estátua já estão falando lá que vão fazer, vai ser no campo, no CT, já estão providenciando a estátua do Thiago lá no Santa Cruz ou não? Que pergunta, cara. É até engraçado, né, falar sobre isso, porque semana passada o pessoal já foi tirar as medidas do Thiago no treinamento e eu posso te garantir
que vai sim ter uma estátua do Thiago lá no Arruda, né, fazendo essa menção a esse grande ídolo, né, que o Santa Cruz acabou de ganhar, que é o Thiago Galhardo. Não, nem acabou a temporada e já tá na história. Ah, com certeza, são 3 jogos, 3 gols, não é para qualquer um. O Thiago tem tudo para ser, tem tudo não, na verdade já é, né, o maior ídolo da história do Santa Cruz, superando até o próprio Caça-Rato. É isso aí. E assim, 3 jogos, 3 gols, 100% de aproveitamento. Qual que é a meta pro final do ano? Cara, a meta é fazer aí pelo menos 25 gols. 25? Na Série D. É uma meta aí que o Thiago tem. Se eu não me engano, são 16 jogos. Então, fazer 25 gols aí é uma meta boa aí pro Thiago. Tranquilo. Tranquilo. É atingível a meta. Tranquilo, ainda tô chutando baixo, né, pra grandeza do atleta, do Thiago. É uma meta que com certeza eu vou conseguir. E assim como disse a Dilma, né, há uns tempos atrás, não temos uma meta. Porque quando chegamos na meta, nós dobramos a meta. E assim por diante. É isso aí. E, Thiago, o negócio é o seguinte. Uma polêmica aí recente do gramado sintético e da grama natural. O que o Thiago recomenda e qual a opinião do Thiago sobre isso? Ele joga na grama natural e joga na sintética ou só na natural? O Thiago não pisa em gramado sintético. Cara, é engraçado, né, falar sobre isso. Realmente é um assunto muito polêmico. E o Thiago não joga na sintética, não porque ele não gosta, mas porque na Série D não tem, né, estádio de grama sintética. É um gramado um pouquinho mais esburacado. Por conta da reformulação que você fez no campeonato. Com Foi uma exigência sua. Não vai poder ter. Não é questão sintética de estrutura. Não, jamais. Foi vetado. Foi vetado pelo Thiago, né? Thiago. Então, como não tem, o Thiago só joga em grama. Só em grama natural. Maravilha. Rapaziada, é o seguinte. Por trás desse personagem maravilhoso aqui, a gente tem o Felipe Augusto, que antes do Thiago Galhardo, né, dessa onda aí que tá viralizando geral, ele já criava conteúdo antes e, inclusive, foi jogador profissional, né, Felipe? Com certeza. Eu tive 10 anos de carreira, né, profissional, tive a oportunidade de jogar fora do país. E aí, depois que eu parei, né, de jogar, comecei a criar conteúdo aí para o Instagram voltado para o futebol, né, dicas de treino, de posicionamento. Foi algo que viralizou também na época. Sim. E aí agora, por acaso, acabou viralizando esse personagem do Thiago Galhardo, que tem ganhado um espaço aí da mídia nacional, graças a Deus, bastante seguidores, pessoal engajando bem. Mas antes disso, o Felipe tem uma história, tanto dentro quanto fora do futebol. Legal, legal. E, ó, falar pra você, rapaziada, eu acompanho há muito tempo, né? Desde os conteúdos lá de como fala? De dicas, né? Dicas, de domínio, de fundamento. Sim. E teve um lá que bateu mais de 3 milhões. E, cara, antes de você falar do personagem, você pode fazer um favor pra mim? Opa! Você entrega esse kit da Neomed pro Thiago, por favor. Certeza, cara. Vou entregar pra ele. Kit do Thiago, da Neomed Suplementos. Você entrega pra ele depois, e ele vai usar com certeza, porque com essa série de jogos aí da Série D, né, a gente precisa de um auxílio aí extra-campo. Com certeza isso aqui vai ajudar o Thiago. Vai ajudar ele a bater a meta dos 25 gols, com certeza. Muito rapaziada, obrigado. Então, agradecer o Alan da Neomed aí que preparou o kit aí pro Thiago, né? Não pro Felipe, é pra entregar pro Thiago. Pra entregar pro Thiago. E o Thiago vai receber em mãos, então muito obrigado aí o pessoal que enviou pra gente. Neomed Suplementos, rapaziada. Felipão, agora o negócio é o seguinte, cara. Vamos continuar na onda do Thiago. Que dia e qual foi a ideia de você gravar o primeiro vídeo? Foi uma coisa que você olhou uma matéria, alguma coisa? Porque realmente ele é polêmico, ele fala umas coisas assim que a galera dá risada, uns criticam porque não tem o senso de humor e outros dão risada, entra na onda. Você pegou essa onda e gravou, ou você viu alguém fazendo, se inspirou, e como é que foi do primeiro vídeo até o que chegou em outras pessoas? Então, vamos lá. Quando o Thiago, no final do ano passado, ele deu uma entrevista e ele foi perguntado se dependesse do Thiago, onde que o Thiago jogaria. E aí ele disse que teria vontade de ir para a Europa e tudo mais, que no Brasil é uma cobrança muito grande. E aí, cara, vira o ano, ele é apresentado no Santa Cruz pela Série D. E aí, pro cara sair de uma Série A para uma Série D, foi algo que ninguém esperava. Não, então, e o Fortaleza, o Fortaleza, tá um grande clube. Que... E aí, logo que ele chega no Santa Cruz, aí ele começa a dar as entrevistas dele lá, falando que mexeu com o Brasil igual o Neymar mexeu quando voltou pro Santos. E aí, na primeira entrevista coletiva dele pelo clube, ele não tinha nem treinado ainda. Ele já falou que se o projeto não andasse, ele ia embora. Nossa. Então, com um ego, assim, muito alto. Uhum. E aí eu tive o estalo, né?
de fazer um vídeo de como seria o Thiago pós-aposentadoria, né? Dele se comparando, que hoje a gente vê bastante desses vídeos aí com ex-jogadores. Pô, quem jogou mais? Fulano de tal ou ciclano? Eu falei, vamos tentar. E aí eu fiz um vídeo lá, pô, quem jogou mais? Thiago Galhardo ou Messi? Aí, pô, o Messi, eu sou melhor que ele porque eu cabeceio melhor. Então, Thiago Galhardo. Thiago Galhardo ou Salah? Falei, ganhou de todo mundo. Ganhei de todo mundo, menos do Ney. Do Ney eu deixei o empate ali, porque a humildade, né, a gente tem que ter também. E, cara, já de o primeiro vídeo bateu 3 milhões. Primeiro? Caraca, bateu 3 milhões. Aí eu falei, pô, eu acho que esse é o caminho, vou fazer mais um. Que da hora. Aí fiz mais um, bateu muita visualização também. Aí eu falei, não, vou seguir. Aí comecei a fazer, o pessoal foi gostando. Aí pegou o bordão é até engraçado falar sobre isso. Esse é muito bom. E aí pegou, e aí fui fazendo, e agora tem esse personagem aí, tô tendo a oportunidade de gravar com alguns criadores de conteúdo aí. Legal. Muito mais estourado que eu, então pra mim tá sendo uma experiência surreal. Legal, cara. Eu vi que você gravou com o Mini Neto, com o Christian, Alfinete e com o Boleiro também, né? Exatamente. E até aproveitar a oportunidade e agradecer primeiramente o Christian, cara, o ex-jogador do Corinthians lá, muita gente vai conhecer. Que antes, né, de eu conhecê-lo, já tinha como fã, como ídolo, perdão, porque eu sou corintiano, então acompanhei os jogos dele pelo Corinthians e tudo mais, e eu tinha uma foto com ele em 2014, cara. Verdade. Eu encontrei ele por acaso, tiramos uma foto, e eu guardei essa foto aí quando ele começou a me seguir por conta dos vídeos do Galhardo, eu mostrei pra ele e tal, e aí ele topou gravar comigo, pô, foi um cara que me abriu muitas portas. Legal. Aí pude tem gravar. Cara de ser gente boa mesmo. Demais, demais. Me tratou assim, de uma forma fantástica, como se me conhecesse há anos. E aí, pô, através dele gravei com o Alfinete, gravei com o Mini Neto, e aí tive a oportunidade agora de gravar com o Boleiro, que é um outro cara que merece o sucesso que merece, tem, porque é um cara de uma humildade incrível, não só ele, como toda a equipe dele. Me trataram muito bem, foi uma experiência que vai ficar marcado para mim, poder acompanhar de perto eles. E estamos trilhando aí. Agora a meta é, quem sabe, gravar com o Brabo Gordinho. Estamos tentando aí. Brabo Gordinho, pô, aqueles moleques lá tá estourado, Brabo Gordinho, o Matheus, a nossa meta é chegar neles. Eles são sabe, muito né? bons, são muito bons. E a hora que você postou o vídeo lá, beleza, bateu. A hora que deve ter batido 100 mil, você já deve ter ficado em choque, né? E foi crescendo. Quem que foi o primeiro famoso, o primeiro jogador ali que curtiu ou comentou que você não esperava? Falou, caraca, mano. O primeiro foi o Christian. O Christian, ele comentou e tal. Aí, logo depois veio o Leandro Castan, através do Christian, também comentou. E nesse vídeo, especificamente, teve muito jogador que comentou, esse de 3 milhões. Imagino. Christian, Leandro Castan, Dedé, zagueiro, Gustavo Scarpa, Diego Tardelli. Que os caras vão compartilhando entre eles, né? Muita gente comentou. E aí, através disso, eu falei, pô, o vídeo tá chegando nos caras, vou continuar. E agora tem dado certo. Legal, mano, legal mesmo. Eu vou falar pra você. Como eu disse, né, rapaziada, eu já conheço o Felipe há um tempo, já sigo ele há um tempo. E, inclusive, a gente vai falar um pouco da sua carreira como profissional antes, né? Que a gente entrou na resenha, porque já foi Thiago, vamos falar como é que foi a gravação do vídeo, a ideia, a inspiração. Mas, cara, tem muito papo ainda pra gente trocar aqui, tem muita coisa. Então, fica até o final aí, não perde não. Agora, Felipão, o negócio é o seguinte, pô, legal, cara. E como que você vê essa parte de criação de conteúdo? Porque, cara, criação de conteúdo é um negócio complicado. Que nem você falou que gravou com o Mini Neto, né? Ele, pô, estourou imitando o Neto, chegou aí no programa, tal. E aí eu percebi que as imitações do Neto dele já não tava mais batendo, que já tava meio... E ele tá começando a imitar a Leila. Aí qual que foi outro que ele imitou, cara, que eu vi esses dias? Ele imitou a Leila, ele imitou mais um lá que eu não lembro. Então ele já tá se reinventando, porque talvez o conteúdo que ele tava gravando do Neto já não tava batendo. O que você pensa? Você tem alguma equipe ou por enquanto é só você mesmo? Conta mais como que é os bastidores da gravação do conteúdo. Então, como foi muito por acaso que aconteceu, porque quando eu fiz o vídeo do Thiago Galhardo, eu não pensava em criar um personagem imitando ele, eu só tive a ideia, pensei que fosse dar certo e deu. E aí as coisas foram acontecendo e é engraçado porque, por exemplo, a gente citou o Gordinho, né? O Brabo Gordinho e o Matheus. Eles fazem conteúdo deles, né? Eles não imitam ninguém. Então, para esses criadores de conteúdo, teoricamente é mais fácil. Claro. Porque é só você ter o tema e você grava. No nosso caso, quando a gente imita alguém, a gente precisa, de repente, que essa pessoa dê uma entrevista ou faça alguma coisa que venha repercutir na mídia para que a gente possa reproduzir, ou a gente tem que
inventar ali um assunto para poder fazer a criação. Então é um pouquinho mais difícil. Sim. E eu já tive conversando também com algumas pessoas. Vamos aproveitar essa onda do Thiago o máximo possível. E quando a gente perceber que está começando a cair a audiência, como você mesmo disse, do Mini Neto, quando a gente começar a ver que o pessoal tá um pouco esgotado já do personagem, saturado, a gente troca. Eu já tô com algumas ideias de alguns personagens que tem muita história boa. Legal. O próprio Carlos Alberto lá, o ex-jogador, tem muita história Alberto dele. Ia ser bom, então a gente já tem algumas coisas no roteiro aí. Mas ainda do Galhardo tem muito vídeo bom. Muita coisa gravada já pra gente soltar, que a gente vai soltando aos poucos. Então o pessoal pode aguardar muito vídeo bom aí. Legal. E vai postar, o do Boleiro, você já chegou a postar o que você gravou com ele? Já postei, já tá com quase 150 mil visualizações aí, cara. Tem menos de uma semana aí. Legal. Tem ido bem. Bom. E já tá conversando com outras pessoas aí pra marcar no direct ali? Já tem um conteúdo que você pode soltar pra gente aí? Então, eu tenho já previamente marcado com um criador de conteúdo chamado Lucas BZK, ele tem um canal no YouTube chamado Brasil Kickers. Acho que eu já vi já. De futebol. É um criador de conteúdo que na época do meu gol, que a gente ainda vai falar sobre isso, nós gravamos juntos, então vamos gravar com ele. E a ideia agora é tentar chegar lá no Brabo Gordinho e no Matheus, que são duas pessoas que eu gosto muito. Você gosta muito. E não é só gravar por like ou por engajamento. Eu quero gravar com quem eu gosto. Realização, do conteúdo, né, com quem eu acompanho, independente se vai dar bom ou não. Igual a gente estava falando nos bastidores, o Boleiro é um cara que eu acompanho desde o início do personagem. Então, para mim, foi um sonho realizado tá ali, ver como é que o cara atua, ver o cara, né, no palco, ali no teatro, ver o dia a dia do cara. Então, para mim, foi uma realização. Então, a gente vai buscar ali parceiros que seja nesse mesmo sentido. Não, eu boto fé, cara. Esse negócio que você falou é bem verdade. Muita gente vai pra aproveitar a hype, tal. E eu entendo, cara, porque eu também... A gente cria, né? Tem esse canal aqui, cria conteúdo de futebol. E é realmente assim... Você fica até em choque, né? Você teve a oportunidade lá com o Cris, já tava conversando, de encontrar o Mini Neto, encontrar o Alfinete, que não é do futebol, mas tem um podcast que fala sobre futebol, né? Então eu imagino que deve ser uma sensação muito legal de você estar ali compartilhando o mesmo ambiente e o cara conversando com você, te tratando bem. Melhor ainda, né, cara? A pessoa que eu queria mesmo gravar era com o Thiago. Então, tem uma resenha aí que o Thiago bloqueou você do Instagram. É verdade? É verdade, cara. Ele me bloqueou, acho que por volta ali do 5º vídeo, mais ou menos, 6º. Eu fui marcar ele, né, mencionar ele na legenda, não apareceu. Eu falei, pedi pra minha esposa olhar pelo dela normal. Falei, bloqueado. Aí entrei, realmente bloqueado. Eu acho que ele levou para um lado diferente do que a gente busca, porque foi como eu falei, a gente faz um humor leve, a gente não ofende ele. Sim, é de boa. Não usa de palavrão, nada disso, é um humor leve, apenas uma imitação bem leve, só na resenha. E em cima daquilo que ele já fez ou em cima daquilo que ele já falou, procuro não falar da vida pessoal dele, nada disso, para não ser invasivo. Mas aí eu acredito que ele se sentiu incomodado e acabou me bloqueando. É uma pena, porque quando ele dá as entrevistas dele lá, falando... Eu acho que é um pouco de resenha. É impossível as coisas que ele falou, ele levar 100% a sério. Entendeu? Aí é uma pessoa que entra na zoeira, brinca também, ele vai... E aí ele deu uma entrevista falando que poderia brincar de boa, que ele não ligava, que ele dormia tranquilo. Ele foi e me bloqueou. Então, assim, quando ele surgiu dando essas entrevistas dele, muita gente começou a... não gostar dele. E ele tomando essa atitude de me bloquear, eu acredito que só piora a situação. Eu também acho. Eu acho que... vamos lá. Olhando do lado mais positivo possível. Eu acho que ele pode ter ficado com medo de, entrar na zoeira e inflamar o conteúdo e, isso aí tá me prejudicando. Mas não, cara. Eu acho que, várias pessoas aí já provaram que quando surge uma, polêmica assim, se o cara sabe... conviver com isso e dar uma driblada ali, ele leva e acaba revirando o jogo. Agora, eu também concordo, eu acho que te bloquear, ainda mais se, você furar a bolha realmente, aí que vai falar, cara, não, tá vendo? Só uma atitude que não precisava. Mas eu acho que esse dia vai chegar ainda. Se ele topasse gravar comigo, seria bom pra ele, seria bom pro próprio Santa Cruz. Sim, pra mim, então, nem se fala. Com certeza. Que a imagem de todo mundo ia estar em evidência, todo mundo sabe que é só resenha. Ninguém ia achar ele
melhor ou pior como jogador por conta de um vídeo, dentro do que ele prova no dia a dia dentro de campo, que vai demonstrar se ele é bom ou não. É só uma resenha, mas quem sabe, né? A gente consiga aí que esse dia chegue. Tenho certeza, eu acho que você tá no caminho certo, você já tá dividindo espaço com pessoas legais aí do meio do futebol, de conteúdo, né? Sim. Então eu tenho certeza que isso é questão de tempo, cara. Pode ter certeza. Eu acho que ele não tá puto, eu acho que ele tentou fazer uma coisa que não refletiu, que eu acho que não vai adiantar. Que é não vou dar muita moral, né? Pra o pessoal não ficar me zoando muito, não ficar puto comigo. Mas ele também começou com essas entrevistas meio do nada também, né? Do nada. Que antes ele não aparecia na mídia. Tinha uma resenha ou outra, teve uma resenha com o Gabigol na época que ele tava no Inter lá. Enfim, teve a repercussão da entrevista do Castan, né? Que falou que ele é muito chato como pessoa no dia a dia. Isso eu não posso falar porque eu não conheço. Mas que o Castan tava almoçando lá e aí o Galhardo falou para ele sair da cadeira porque era o lugar dele. Então, muita gente que me manda mensagem diariamente por conta dos vídeos fala que, pô, ele é chato mesmo e tal. Em contrapartida, tem pessoa que fala, não, ele é de boa e tal, às vezes é só um momento que ele tá passando. Sim. Então, eu prefiro esperar, né? Quem sabe esse dia aconteça. Vai acontecer, porque é que nem você falou, você cria um conteúdo leve, Sim. É 100% na zoeira, não tem nada ofensivo, você não cria polêmica, Sim. Só se baseia nas coisas que ele fala. Então, não tem por que ele achar que você tá querendo prejudicar a imagem dele de alguma forma. E assim, já dizia Silvio Santos, né? Se você é imitado, significa que você tá fazendo alguma coisa interessante, né? Ele deveria se sentir honrado, né, cara? Independente se é brincadeira ou não, tem alguém que tira um tempo da vida pra dedicar a ele. Então, por que não abraçar essa pessoa, né? Exatamente. Mas ele preferiu virar as costas, tá tudo certo também. Tá Deus abençoe a vida dele. Tá tranquilo. O importante é que o Thiago continue gravando os vídeos. Continuar. O Thiago vai continuar, vai né? continuar. E Thiago, olha. Caraca, já pegou, né? O pessoal me vê na rua, eu falei, ei, Thiago Galhardo, esquece o Felipe, velho. Mas, antes do Thiago Galhardo, tem sim o Felipe Augusto. E, cara, vamos começar, vou até pedir pra produção aí, com calma, sem pressa, botar o vídeo, que pra quem não sabe, rapaziada, o Felipe Augusto já concorreu ao Prêmio Puskás, passou no Globo Esporte na época, em 2019, né? 2019. Vocês não estão ligados, então antes do Thiago Galhardo aí, da resenha do Instagram, o Felipe já foi jogador profissional, inclusive meteu um golaço que concorreu ao prêmio. A produção tá colocando na tela aí, ó. Dá uma olhada. O que o Pelé não fez. Pra trás do meio de campo. O goleirão ali achou que não ia, a bola não ia descer, né? Porque ele nem ergue a mão, pô. Mas ali não tinha muito o que ele fazer também, não. Era só torcer mesmo pra ela ir pra bola fora. Pra fora. E, cara, fala pra gente qual que foi a sensação aí. A hora que a bola pingou lá dentro do gol. O que veio na sua cabeça na hora, bicho? Cara, na hora em si, assim, nada. Eu só comemorei, inclusive, quando termina esse jogo, a gente ficou no estádio para assistir o jogo de um amigo nosso brasileiro que ia jogar depois. E aí eu conversando com merece o Puskás 2019. Conversando com outro brasileiro amigo meu lá na arquibancada, ele falou, e aí, como é que foi o jogo? Que ele não tinha assistido. Eu falei, pô, foi legal, ganhamos 3-1, fiz 2, fiz um do meio de campo. Fez outro ainda. Fiz outro nesse jogo. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, E morreu ali o assunto. Eu nem imaginava que poderia chegar a ter a repercussão que teve na época de Globo Esporte, enfim, vários países fazendo matéria. Então, na hora ali, não pensei em nada, só comemorei depois, com o tempo, vendo a repercussão que foi tomando, a ficha caiu e falou, nossa, será que dá pra chegar? E foi assim no mesmo dia ou demorou um tempinho? Como é que foi? Não, foi alguns dias depois, quando a TV de lá disponibilizou o vídeo, eu postei no Instagram, aí eu dormi no dia seguinte, acordei com a mensagem do produtor do Globo Esporte, falando que se a gente pode contar a sua história e tal, mostrar o gol, a gente quer fazer uma campanha pro Puskás. Falei, pô, tá maluco? É lógico. Lógico. Aí fizeram, a matéria e quando terminou o programa, meu telefone travou, assim, literalmente. Eu não conseguia mexer de tanta mensagem que chegou no Instagram, o pessoal me seguindo. E aí, dali pra frente... E, naquela época, todo mundo assistia Globo Esporte, todo mundo. Né, e aí repercutiu demais, cara, demais. Ali foi um boom mesmo, muito maior do que, por exemplo, é o personagem hoje. Então, mas, infelizmente, a gente acabou não vencendo, mas foi uma experiência bacana, cara. E... nesse processo aí, alguém da equipe do prêmio entrou em contato? Não, como que você concorre, né? Assim, a FIFA, ela faz uma lista de 10 gols pelo mundo, independente da divisão que você então joga. Não tem uma seleção antes? Não.
O pessoal que foi a campanha que o Globo Esporte fez, a campanha para tentar chegar lá. E aí ela faz uma lista de 10, e aí esses 10 são voto popular. Sim. Os 3 que tiverem mais votos vão lá para a Suíça na festa do Puskás, né? E aí ela não me colocou nesses 10, não sei o porquê, porque no site da FIFA tem os critérios que não pode depender de sorte, tem que ser totalmente proposital. E tem gol, se você pegar a lista de 2019, tem gol totalmente por acaso, tem gol normal que você vê todo final de semana, rasteirinho no chão. Sim. Claro, tem muitos gols daquela lista que mereciam estar, mas o meu com certeza tinha espaço. Eu também acho, porque já teve outros Puskás aí que eu, assim, não lembro se foi nos 10 ou até nos 3, que eram uns gols assim, tipo, beleza, um gol bonito, mas nada... que você já vê, assim, com frequência, né? Sim, eu acredito que para Puskás tem que ser algo muito extraordinário. Então, até pela dificuldade do lance, eu recebo a bola de costa para marcar pro gol, né? Com a marcação atrás de mim. Então eu tenho que sair da marcação. Ali. O cara e muito rápido eu já arrisco o chute. Então eu já tinha visto o goleiro adiantado. E aí tem que ter um pouquinho de sorte também de acertar a direção longe, e a força. Né? É muito longe. Mas o lance em si foi muito difícil. Às vezes você vê gol do meio de campo que o pessoal tá de frente pro gol, vê o goleiro adiantado e arrisca. Você já virou, você mudou de direção, olha lá. O meu foi um pouco mais difícil porque eu tive que passar pela marcação, eu tava de costas, enfim. Caraca. Eu acho que merecia estar lá, mas... mas só de ter o reconhecimento da imprensa, da galera... Porque assim, eu acho que, dá o exemplo do Wendel Lira, eu acho que teve um gol dele, se não me engano, não lembro se foi do Rooney, que concorreu. Cara, pra mim o do Rooney foi mais bonito, só que, pô, como ele tava no top 3 e foi votação, no top 3, que é o que finaliza, né? Isso. Os brasileiros caiu em cima, e aí fez ele ganhar, entendeu? Exatamente. Então se você vai pro top 10, vai pro top 3, eu tenho certeza... foi o que eu falei. Se eu entrasse no top 10, pelo menos lá na Suíça eu ia. Você ia. Porque o brasileiro, ele tem disso, né? De abraçar essas causas, de votar e tal. Então, faltou entrar na lista ali dos 10. Mas foi bonito, cara. Foi bonito. E, cara, conta um pouco, além do gol aí, né? Como é que foi chegar até Malta, que você falou, né? Como é que foi esse processo, categoria de base? Conta um pouquinho pra gente aí, até o dia do gol aí. O que o Felipe... Qual foi a trajetória do Felipe no futebol? Cara, vamos lá, desde o início, então. Eu fiz minha base no Inter, né, de Porto Alegre. E aí depois me profissionalizei no Juventus. Que coincidência, hein? Que coincidência, tá vendo? Até engraçado. É até engraçado, né? Mas eu também tenho história lá no Inter, né? E aí eu me profissionalizo no Juventus da Moca. Aí rodo alguns clubes aqui do estado de São Paulo, de menor expressão. Faço um campeonato paranaense da primeira divisão pelo Foz, um campeonato bom. E aí eu volto para casa, tô ali sem clube, recebo a mensagem de um amigo meu perguntando se eu tinha interesse de ir para Malta. Falei, pô, meu sonho, né, sair do Brasil, jogar fora. E aí ele falou, não, beleza, eu consigo te arrumar um teste lá, só que você tem que pagar só passagem. Eu te juro, eu não tinha R$1 na conta, não tô exagerando. Eu não tinha R$1. Eu falei para ele na mensagem, pode marcar a viagem. Aí minha avó falou, o que você tá fazendo? Eu falei, não, meu parceiro vai arrumar um teste pra mim lá e tal, tem que pagar a passagem. Ela falou, teste. Era teste. Ela falou, tá maluco? Você vai com que dinheiro? Eu falei, não, eu me viro. Dá um jeito. Vendi meu telefone, vendi relógio, vendi tênis, TV, vendi tudo, cara, que eu tinha. Consegui uma parte do dinheiro, faltava ali um valor. Eu entrei em contato com um amigo meu que nós jogamos junto no Juventus, o Pedro Rocha, atacante, jogou no Fortaleza também, Grêmio, Cruzeiro, enfim. Grande parceiro até hoje. Legal. Falei pra ele, pô, Pedro, manda uma camisa sua, que eu vou fazer uma rifa aqui na minha cidade pra mim conseguir o restante do dinheiro. Expliquei pra ele a situação. Aí ele falou, beleza, eu vou te mandar. Mas manda tua conta aí também, que se eu puder te ajudar de alguma forma. Eu falei, não, dinheiro eu não quero, só a camiseta. Ele, não, fechou, mas deixa aí, se de repente eu puder te ajudar. Aí mandei, no outro dia ele tinha mandado a quantia que faltava, cara, da passagem. Então é um cara que eu tenho uma gratidão, hora, assim, cara, eterna. Legal. Inclusive, Pedrinho, obrigado, irmão. Manda um abraço pra ele ali. E até hoje acompanho ele, a gente se fala diariamente. É um cara vencedor, uma família linda, abençoada. E aí, através dessa oportunidade, eu fui. Na primeira semana de teste, eu machuco o tornozelo. Sou dispensado do clube que eu fui. Nossa. A sorte que o pessoal de lá foi muito acolhedor, deixou eu ficar
no apartamento do clube até eu arrumar um outro time ou até eu voltar pro Brasil. E aí, pô, não conseguia treinar por conta do tornozelo. Faltando uma semana para acabar as inscrições, eu fui fazer um teste num time, que é esse time aí que eu fiz o gol, o Kertin Ajax. E aí eu passei, cara. Passei, consegui assinar o contrato. Olha que maravilha. Aí comecei a jogar, fui fazendo a temporada, fui indo bem. E aí tive a oportunidade de fazer esse gol aí que repercutiu. Aí depois voltei pro Brasil de férias. Estourado nas mídias sociais por conta do gol, todo mundo querendo falar comigo, fazer entrevista, um momento bom. E aí eu já com um contrato para voltar para lá depois das férias. E aí quando faltava mais ou menos 2 semanas, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas para voltar, eu comprei um carro na sexta-feira. Eu lembro disso, até arrepia, porque minha mãe falou assim para mim, eu tô sentindo que não é para você comprar esse carro. Não e mãe sabe das coisas, hein? E o meu sonho era ter um estilo. O estilo amarelinho? Não era amarelo, mas era o meu estilo. Por conta do teto e tal, coisa de moleque. Aí eu falei, não, eu vou comprar. E na época eu estourado, né, na entrevista, subiu pra cabeça, falei, não, eu vou comprar e tal. Ela, não compra. Daqui a pouco você vai voltar pra Malta, vai ficar parado, junta mais um dinheirinho, compra um terreno, compra um apartamento. Deu 2, 3 dias, eu fui buscar o carro. Comprei o carro na sexta. Na outra sexta eu capotei e perdi. Mentira. Eu não tinha nem pego o documento na minha mão. Caraca. Ali na SP, naquela antiga entrada pro São Vicente da Silos, onde tá interditado agora, não entra mais. Ali. Eu capotei o carro, eu tava com o teto solar inteiro aberto, os 4 vidros abertos sem cinto. Era pra eu ter saído pra fora do carro, morrido, enfim. Eu bati na porta de um dos carros, voei por cima do da frente, que teve um engarrafamento assim, de repente, não deu tempo de eu frear. Voei por cima do da frente e capotei. Cara, eu dei 2 pontos aqui na testa e ralei o cotovelo. Só isso. Tá de brincadeira. O carro eu perdi, deu perca total. Mas ali eu entendi que era Deus me falando, ó, você tá deslumbrado aí com o que você tá vivendo, tá esquecendo de mim. E nessa semana, minha família toda cristã, nessa semana minha avó no culto da congregação, o cooperador na quarta-feira, o cooperador falou, ó, ainda que essa semana termine, eu vou mexer na sua família, mas pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. É só para essa pessoa se lembrar que eu sou Deus. Na sexta eu capotei. Aí minha avó lembrou. Na época? Isso, na época. Tá. Aí na sexta eu capotei o carro. Aí minha avó, na hora, ela lembrou falou, era pro meu neto. E aí ali eu percebi que era um puxão de orelha da parte de Deus, porque eu tava esquecendo dele, querendo viver só as coisas que o mundo tava me oferecendo naquele momento de fama. Sim. Né? E sou muito grato. Perdi o carro, voltei à vida do zero, literalmente, porque além de eu gastar todo o dinheiro que eu tinha guardado lá em Malta no carro... Você não pegou seguro, pegou nada. Nada. Eu tive ainda que pagar mais 2 carros que eu envolvi no acidente. Então eu voltei para Malta jogando para pagar a dívida no Brasil. Endividado. Então ali foi um recomeço, mas muito grato pela vida, cara. Ali foi um aprendizado e um nascimento de novo que eu tive. Caraca, dessa história eu não sabia não, velho. Legal. E aí, depois disso, joguei em Malta ainda, aí entrou pandemia, fiquei um tempo parado, aí depois rodei mais um pouco, joguei primeira divisão de alguns estados, joguei em Sergipe a primeira divisão, fiquei 4 meses sem receber, passando dificuldade, e aí depois fui pro Ceará, também fiquei sem receber, aí pintou a oportunidade para mim ir para Angola, primeira divisão da Angola. Aí fui, joguei, acabou que tive alguns problemas lá com o treinador de lá. Angola é um país difícil, cara. Pelo país em si, você viver aquele dia a dia é complicado, é um choque de realidade muito grande. Com certeza. O pessoal de lá tem as suas crenças também, eu respeito, não concordo, mas eu respeito. Então, já teve situações da gente chegar para jogar, sal grosso no vestiário, um monte de coisa nesse sentido de feitiçaria. E ali a gente foi perdendo espaço, o treinador colocando só quem era desse bando dele aí, e eu me recusava a todo momento. E aí ali eu tinha contrato de 3 anos, pedi para voltar com 6 meses. Aí voltei, eu falei, quer saber? Deu. Aí dali já Você mesmo tomou a decisão? Eu tomei a decisão de parar e não me arrependo nem um minuto. Depois que eu parei, minha vida começou também a melhorar. Conheci minha esposa, sou casado com ela tem 10 meses, então fizemos 10 meses ontem, inclusive, amor. Aí, te amo. Pra patroa. E, cara, muito feliz. Agora dando aula, né, como professor de escolinha, professor particular,
e migrando aí agora para a criação de conteúdo, pro digital. Legal, cara. Cara, que história, hein, bicho? Tem muita coisa, a gente tá resumindo, tem muita coisa. Resumindo. Mas Imagino. Bastante história, cara. E Tive que vender bala no semáforo já na época que eu jogava profissional. Jogava lá em Presidente Prudente, a famosa Bezinha, né? Que o União foi campeão agora, que é a Série A4, né? Virou Série A4. Virou Série A4. Jogando lá, o clube não dava alojamento, a gente teve que alugar uma kitnet, eu e mais 2 atletas. E aí o clube atrasou o salário, a gente, tem que pagar o aluguel, velho. Aluguel, força. Cara, deve ser desesperador. Você tá longe sozinho, de casa e o clube falar não tem dinheiro. Não pagou, não pagava, atrasado. E aí a saída que a gente teve foi vender bala. Então a gente treinava cedo e à tarde no clube, saía do clube, ia para um semáforo que tinha lá numa avenida principal lá de Presidente Prudente, comprava pacotão de bala, comprava saquinho de bidu, né, de geladinho, colocava 6, 7 balas ali, dava um nó, fazia vários. Ficava a noite inteira vendendo no semáforo ali até 11 horas, 11h30. Ia pra casa, tomava um banho e dormia pra treinar no outro dia de manhã. Pra treinar, cara. Isso jogando profissional. E o dinheiro da bala a gente pagava o aluguel. Ainda era só pra custo também, né? Era só pra custo, só pra pagar o aluguel e a comida ali que a gente comia. Imagina a gente não passar fome e não ser despejado. E como que vai treinar? Que motivação? Da onde tirar a motivação e falar, caraca, ontem eu tava vendendo bala, agora eu tô indo treinar de graça. Tipo, tudo pelo sonho, né, cara? Às vezes a pessoa vê você jogando... Você tava com quantos anos nessa época aí? Prudente, acho que 22, eu acho. 22. E aí, às vezes a pessoa vê você lá jogando profissional, independente da divisão, aí vê você postando uma foto jogando, acha que você tá bem, que tá ganhando. Ninguém imagina o que você passa de verdade, cara. Então, é difícil, cara. Quem vive mesmo do futebol é ali 1%, 2%, o restante sobrevive. Cara, tudo isso pelo sonho. Quando eu caí em consciência disso que você tá falando, que o futebol ele é 1 até 3% desse glamour todo, que o resto tem muito perrengue, salário que não chega nem aos pés de Série A, até a Série B agora que tá começando, porque antes também era complicado. E você vê aí time grande, às vezes, ó, você vê o Vasco aí que um tempo aí ficou sem pagar salário, até o próprio Corinthians. Então, cara, se acontece com um time grande, de centenário de história, você imagina com um time do interior, com um time do outro país, da terceira divisão, de tarará, tarará. Então é pra galera saber mesmo que a profissão de jogador de futebol, ela é assim, um negócio, uma loteria, né, cara? Porque eu já vi também muito nego bom não virar profissional. Ainda mais hoje em dia, o futebol tem mudado muito, então hoje é muito mais fácil você virar um atleta, se você for bem fisicamente, bem preparado, do que propriamente um craque. Né? Então você vê propriamente o Ganso. Perdeu muito espaço no futebol por conta disso, a intensidade que ele não entrega. Ele é craque, dispensa comentários. Mas, de repente, pro futebol ele fica um pouco ultrapassado pela falta de intensidade. Total. Então, assim, é muito difícil, cara. É uma loteria, como você falou. É a profissão que você muda de vida mais rápido. Sim. Você dorme pobre e acorda milionário, literalmente. Você faz um jogo bom, amanhã você ganha 1.000, você tá ganhando 100 mil. Mas para você ter essa virada também é muito difícil. Você passa muita coisa que às vezes vale a pena e às vezes não vale a pena. É uma incógnita, só se você tentar. Eu fui até onde deu, sou muito feliz, muito realizado, independente dos perrengues aí que eu passei. Tenho muita história boa também para contar do futebol. O que eu tenho hoje, meu apartamento, meu carro, enfim, as minhas coisas, foi graças ao futebol. Legal. Então, não pude chegar a grandes clubes, né, como Corinthians, enfim. Mas tive a minha história ali também no futebol. Sim. E hoje posso passar um pouco desse ensinamento para a molecada, né? Legal. E eu quero entrar nessa parte agora. Beleza? Decidiu parar, encerrar a carreira. Como é que foi aí para ser professor da molecada aí? De ensinar a molecada a jogar bola? Teve? Então, qual foi o processo? Foi muito por acaso também. Eu comecei a trabalhar num society, né? Não como treinador, tomando conta do espaço. E aí pintou um amigo meu querendo fazer aula e tal. Falou, você não me dá aula? Eu falei, dou. Tenho certificado, eu posso, né? Pelo tempo de carreira, trabalhar com isso. E aí dei aula para ele, postei o vídeo. O vídeo foi bom, bateu algumas visualizações lá. Aí outra pessoa me procurou, outra me procurou. Aqueles personal, né? Que é só com ali. Exatamente, faz um uma trabalho. horinha ali, trabalho específico. E aí foi indo. Aí fui me equipando mais, investindo em equipamento, em conhecimento. E aí foi aumentando a grade de alunos.
Aí tive a oportunidade de entrar na escolinha na cara do gol, aqui de Americana, que é bem conceituada. Opa. E tô lá até hoje, vai fazer 2 anos. E aí as coisas foram acontecendo. Hoje eu dou aula na cara do gol. Tem uma escolinha também em Santa Bárbara, que é o Arena Galileu, onde nós começamos um projeto do zero lá. E hoje também já está com mais de 70 alunos. E além dessas 2 escolinhas, agora também continuo com o trabalho particular. Então, foi acontecendo muito por acaso, as coisas foram dando certo. E é o que você falou lá de quando você falou da sua fé e tudo mais, né? Cara, Deus aí, vamos supor, botou um fim na sua carreira como profissional, mas abriu outras portas no meio da onde você já fazia, né? Então, com a galera aí do individual, aí agora com a molecada, e pô, eu acredito que, assim, como você que começou em escolinha e tal, tá vendo hoje do outro lado, vê a molecadinha ali, pô, caraca, que legal, né, velho? Você vê um ali que, pô, não, porque não é todo mundo que quer ser profissional, né, ali da molecadinha. Sim. Depois que, com uns 10, 12, aí que começa a separar. Mas você vê, pô, será que vai sair alguém aqui, vai lá na frente, vai estourar? Eu acho que isso é bacana, cara. Você que já teve dentro de campo, né, agora tá ali de fora, olhar isso. É gostoso, cara. E é até engraçado, porque quando eu parei de jogar, bate aquele desespero, porque, pô, nunca trabalhei com nada na vida. O que você vai fazer agora? Eu só joguei futebol. Eu não sei, até eu brinco às vezes com o meu avô, porque eu casei tem 10 meses, então eu nunca precisei fazer serviço geral de casa, sempre morei em alojamento. Trocar um chuveiro? Eu troquei o primeiro chuveiro, a primeira resistência agora, depois de casado, com 30 anos. Então, falei, pô, agora eu vou começar a aprender a fazer as coisas. E aí bateu aquele desespero, eu falei, putz, o que eu vou fazer da vida agora? Aí comecei a olhar as vagas de emprego, assim, tipo, ajudante de produção. Aí você vê aquele salário que o Brasil entrega, né? Eu falei, nossa, e agora? Aí Deus foi bom demais comigo, foi me colocando no caminho daquilo que eu amo, daquilo que eu sei fazer de melhor, que é o futebol. E hoje na escolinha é gostoso, porque às vezes eu bato um papo com a molecada e eu falo para eles, ó, vou falar um negócio para vocês aqui que talvez vocês não vão me ouvir. Que na minha época eu também não escutei quem me falou. Só que se vocês puderem, guardem isso para vocês. Aproveita esse tempo, velho. Aproveita esse espaço, essa época de criança. Passa rápido. Quando vocês vão ver, vocês já são adultos, já têm responsabilidade. Total. Então não deixa para se dedicar amanhã. Não deixa para fazer amanhã. Faz hoje. Tenta hoje. Se não der certo, tudo bem, mas aproveita. Porque depois o tempo passa, você fala, putz, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro. Então não, faz agora. Eu não dei ouvido. Poderia ter feito melhor muitas coisas se eu tivesse dado ouvido. Mas é normal, é da idade de vocês. Mas se puder, escuta, velho. Principalmente até mesmo na escola. Quando vocês são jovens assim, o pensamento de vocês não vejo a hora que acaba a escola. E a gente quer que volte. Hoje, o meu maior sonho era poder ir para a escola naquela época com meus amigos, recreio ali, a brincadeira. E não volta. Então eu falo, aproveita, velho. Porque então eu tento passar isso. É difícil, ainda mais hoje em dia, que mudou muito a mentalidade das crianças, né? Com a chegada da tecnologia, celular, na nossa época, a gente não tinha isso. Não. A gente brincava na rua, era gostoso, entendeu? Então, hoje em dia é um pouquinho mais difícil você tratar com criança, assim. A mentalidade está um pouco distorcida, mas a gente tenta, dentro do possível, fazer com que eles enxerguem a realidade. E a gente tirar uma dúvida com você, aproveitando esse assunto aí. Bom, na minha época de escolinha, na sua, todo mundo que tava ali queria jogar bola, né? E hoje, como é que é? As molecadas tá querendo jogar bola mesmo? Ou tá ali só por ser uma atividade? Você sente essa diferença ou não? Não muda nada? Pra ser sincero, cara, a maioria tá ali só pra passar o tempo. Às vezes porque o pai quer esporte. Que faz, às vezes porque mas fala de tá forçado, tipo, de que nem... às vezes o pai quer que o aluno faça... Aula de inglês. Tipo aula de inglês. Às vezes o pai quer que o aluno faça uma atividade, bota no futebol. Às vezes o médico fala que tem que fazer um esporte, procura o futebol. Então, assim, a cada 10 alunos, cara, 2 ou 3 que tá ali, que quer, tá ali, que presta atenção, que quer, que você vê que tá disposto. O restante tá por estar ali, sabe? Pode ser que esses virem lá na frente, a gente não sabe. Mas eu acho que mudou muito. Na nossa época era todo mundo queria jogar. Todo mundo queria. Agora tá... Era um ou outro que tava ali... Agora a molecada não vê a hora de acabar o treino pra pegar o telefone. Nossa, é verdade isso. Né? Só falando de joguinho, de TikTok, não vê a hora de acabar o treino. Então é muito pouco assim a taxa de aluno que quer realmente. O mundo mudou muito, principalmente no futebol, né? Eu lembro que
Na nossa época lá de escolinha, nosso sonho era ir pro Paraná, ir pra cidade, pra viajar e ficar uma semana, porque era como se a gente fosse um profissional. A gente tava ali alojado, concentrado, jogava e tal. E, cara, hoje eu fico pensando no mundo de hoje, cara, se é pegar, fazer esse tipo de excursão e tal, é um mundo totalmente diferente, né, cara? Eu não vejo mais. Uma vez eu fui jogar um society e tava tendo uma aula antes do nosso horário, né, de brincar. E, cara, eu dei uma observada nos pais, assim, e na molecada, eu falei, cara, isso aqui tá tão diferente, velho. E não faz muito tempo, né? Exato. Tá tão diferente, cara. A molecada, você vê que não... Os pais ali, pô, eu vi um pai entrando no campo pra dar a garrafinha de água pro moleque. E ninguém falou nada. Exato. Falei, cara, que isso aí que doideira. você falou, cara, era muito gostoso quando a gente ia jogar um campeonato. A gente se criava no futebol, né? Quando a gente ia jogar um campeonato em outra cidade, ficava uma semana, era um sonho. Era da hora. Hoje, cara, eu acho que o pai nem deixa. Não deixa. Entendeu? Muito se deve também à forma da criação dos filhos, né? Fica um alerta aos pais. Porque a criança, ela não nasce sabendo. Não. Então, vai muito daquilo que você ensina, daquilo que você demonstra para a criança. E muito dos pais, não que seja errado, mas tem uma autoproteção que às vezes, pô, não deixa o filho brincar. Às vezes, se o filho cai na aula, já quer entrar no campo para tirar o filho. Não, deixa cair, deixa aprender. Sim. Na nossa época, pô... Na nossa época, os nossos pais levavam a gente pro treino e dali pra frente quem mandava era o técnico. Era o técnico. Hoje em dia, cara, é difícil. Às vezes o pai quer bater boca com você. Então, são novos tempos, cara. Novos tempos que... Você que tá no campo de batalha e você agora como professor, como técnico ali, você deve olhar muita coisa e falar, caraca. Não, esses dias... Só que hoje você tem que se adaptar. Esses dias aconteceu que teve um aluno que tava treinando numa turminha lá acima da idade dele. Eu vejo isso como professor e dentro daquilo que eu já passei, como uma baita experiência. Se o moleque tá ali treinando numa turma acima, é porque ele é bom e porque ele vai ganhar experiência treinando com os maiores. Eu adorava treinar com os maiores. Oh, sim. Agora, o moleque tava treinando lá e o pai lá fora reclamando porque o menino era muito grande. Ah, esse é muito grande. Olha o tamanho desse moleque. Ah, não sei o quê, vai machucar meu filho. Então, eu acho que essa autoproteção faz com que a criança perca um pouco do interesse. Sim, também, concordo. Falar, não quero, ou então não vou porque eu vou machucar, fica com medo de ir e tal. Eu, na minha época, eu falo por mim, tá? Eu adorava treinar com os maiores, eu vejo isso como uma experiência para a criança evoluir, porque não adianta nada, às vezes a criança é boa, treina ali na categoria dela, faz 10 gols. Ela tá se enganando, porque ali ela não tem alguém que vá dar um confronto com ela. Um desafio, né? Desafio. Então, quando ela vai para uma categoria superior, que começa o desafio, é óbvio, no começo vai ser difícil até ela se adaptar, mas deixa, é bom para a criança. Aí o pai, pô, não vou trazer mais meu filho, não sei o quê. Então, você tem que ter uma paciência grande, cara. E hoje, assim, só pra gente fechar esse assunto hoje, cara, tipo assim, na nossa época lá, pra você jogar um campeonato paulista, era no mínimo, eu acho que era 12. Hoje tem sub-8. Então, hoje... As coisas daqui a pouco tem Copa do Mundo sub-10, sabe? Então, tipo, hoje tá muito... A estrutura legal, né? Porque pra gente ter uma estrutura boa, você tinha que estar ali no sub-12, 13, que aí você alojava. Então, hoje já tem uma estrutura muito melhor. Mas, em contrapartida, eu acho que entrega muito antecipado. Então, tipo assim, lembra que a gente tava lá no Paraná, não sei o que lá na onde, com a escolinha, a gente já se sentia profissional. Hoje, o moleque, tipo, se ele não... um alojamento, um absurdo. Meu filho vai jogar, não tem alojamento, sabe? Então acho que isso mudou muito. E com o tempo também, o mundo é diferente. Exato. Como um todo, né? Falou essa parte de pais, eu acho que tem muito a ver com isso também. Tanto o futebol mudou, o mundo mudou também. Então... E essas redes sociais agora também, da mesma forma que ela ajuda, ela atrapalha muito. Porque você vê aí crianças, como você falou, sub-8, sub-10, com milhões de seguidores. E aí, se não tem uma boa estrutura familiar ali, isso faz com que ela se perca no meio do caminho. Total. Tem muitos ex-jogadores que falam aí que, na época deles, quando eles subiam profissional, tinha que carregar o saco de bola, tinha que limpar a chuteira. Hoje em dia, a molecada sobe dos juniores pro profissional, nem cumprimenta os caras do perfil. E eu achava que isso era uma forçação de barra, mas não é. Não, realmente acontece, isso acontece. Então, são, como você falou, são tempos diferentes aí, o tempo mudou. Mudou demais.
né? A gente vê aí o Hendrick, Estevão aí, que normalmente ficariam, sei lá, até os 22 no máximo ali. Agora o moleque é comprado com 16, tem que esperar fazer 18, porque é a lei, né? Senão os caras puxavam antes. Então acho que acaba, perdendo essa... Pô, antes de você ser profissional, o sonho era jogar copinha, cara. A copinha era um negócio... Primeiro era o Campeonato Paulista da categoria. Copinha. Aí depois pensava... Você ia pensar em profissional direto. Hoje é direto. Direto, molecada. Ou o cara vai na copinha, não, vou jogar a copinha porque eu sei que aqui eu vou jogar. Alguém já tá de olho ali, vou pra fora, pra Europa. Então, é complicado. Os tempos são diferentes. Mas é legal, cara, pra gente, né, ir encaminhar pro final do nosso papo, porque eu não queria que acabasse, cara. De verdade. No começo parece que 1 hora é um monte. Aí eu dei uma piscada ali, já vi 40 minutos, falei, caraca, nosso papo tá muito bom. E quero agradecer já de antemão de você ter topado vir aqui gravar com a gente, cara. É uma satisfação. A gente que é conterrâneo, né? Sim. Já treinamos na mesma escolinha e tal. Mas como a idade é diferente, cheguei aqui, eu falei, cara, você tá me reconhecendo? Ele, cara, não reconheço. Mas tá tudo bem, não tem problema. Lá na época de escolinha a gente fez muita amizade, né? Muito moleque, muita gente. Mas é isso, cara. É satisfação mesmo de você ter vindo. Mas pra gente finalizar esse assunto aí, depois que você contou essa história, eu tô aqui maquinando aí na história que você contou da sua vida, cara. Porque realmente é pra você ver. Você sai do país, né? Volta, acontece o que aconteceu, esse acidente, sua mãe e tal, e sua mãe avisou, pô, não faz isso e tal. E aí, dali pra frente, a carreira não guina muito. Pô, você chegou a contar que vendeu bala pra pagar o apartamento, a kitnet lá. E aí você volta e não sai do futebol. Aí você começa a dar aula pra molecadinha. Na verdade, você começou a dar aula pros parceiros e tal, de fazer ali o personal, o trabalho físico ali. E agora vem a internet, cara. Então, acho que, falar pra você, Deus tem um propósito na sua vida forte, cara. Eu acredito, eu creio nisso forte também. Mesmo. E independente da área que a gente atue, independente daquilo que a gente faz, eu sempre tenho esse legado de levar, né, o meu testemunho, levar o nome de Deus à frente, para que as pessoas enxerguem, né, que, pô, se aconteceu algo ruim na sua vida, não é o fim do mundo. Às vezes é um recomeço para que você levante mais forte, como foi no meu caso. Eu perdi tudo, literalmente. Comecei a vida, não foi nem do zero, foi do menos não sei quanto tava devendo. Tava devendo. E fui caminhando. E hoje, graças a Deus, independente daquilo que você faça, eu sou muito realizado. Realizei o grande sonho da minha vida, que era ter a minha família, né? Que era casar, casei. Agora o segundo maior sonho, né, da minha vida, que é ser pai. Sempre foi o sonho principal, assim, que se Deus quiser, no momento certo, vai vir o filho. Fica até um aviso aí, viu? Então vai vir no momento certo. Então, assim, a vida é assim, cara, é feito de altos e baixos. Nem sempre vai ser um dia bonito, nem sempre vai ser um dia ensolarado. Às vezes vai ter a tempestade, mas é aquele clichê, né, cara? Depois da tempestade, o sol brilha. Com certeza. Cabe a você como você vai reagir. Se você vai ficar no chão e virar uma vítima, ou se você vai levantar e lutar. Então eu tenho lutado diariamente, Deus tem abençoado, Deus tem colocado a mão. Eu acredito que tudo aquilo que acontece na minha vida é permissão dele, é ele me guiando pelos caminhos, ele vai tirando as pessoas que tem que tirar, ele vai acrescentando. E às vezes você não entende, né? Você não entende, aí ele vai acrescentando quem tem que acrescentar. Hoje eu enxergo muita coisa que alguns anos atrás eu não enxergava. Sim. Hoje eu sou uma pessoa, assim, de pouquíssimos amigos. Eu acho que eu conto numa mão os amigos. Mas eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era quando eu tinha centenas de amigos. Entendeu? Então, isso que aconteceu na minha vida foi até um alerta. Porque na época do Puskás, que estourou lá o meu nome, meu celular não parava de tocar. Quando eu capotei, precisei de um apoio, não tinha ninguém. Então ali Deus foi moldando, Deus foi tirando quem tinha que tirar, foi colocando quem tinha que colocar. E hoje eu acredito que quem está do meu lado é quem deveria estar. Com certeza. Sou muito realizado e eu pretendo levar ainda não só alegria com os vídeos, mas a palavra de Deus, enfim, meu testemunho para muitas pessoas ainda. Não, cara, você é um cara iluminado, velho, de verdade mesmo. A sua história aí me tocou, assim, profundamente, cara. Não sabia, cara, assim, eu sabia um pouquinho da sua trajetória, mas essa parte, esse bastidor que deve ter muito por aí afora, se não é o primeiro e nem o último. Mas de saber, cara, que nem você falou, né? Teve momentos de
fama, né? Puskas, tal, não sei o que lá. Agora tá... Ó pra você ver, você já teve uma experiência, Deus já te falou como é que funciona. Agora você já tá preparado. Exato. Eu sei que tô o mundo até arrepiado, porque é exatamente isso. Hoje eu entendo perfeitamente o porquê eu não ganhei o Puskas. A gente estava comentando em off sobre a lista, né? Dos 10 que foram indicados naquele ano de 2019. O meu era muito melhor do que vários que tinha naquela lista. Só que hoje, com a maturidade que eu tenho, com os ensinamentos de vida que eu tive, eu entendo que só pelo fato de eu ter o meu nome na mídia, eu já quis comprar um carro, já quis esse status. Se Deus me entrega aquele prêmio, de repente eu perderia a minha vida. Porque eu ia me perder, eu ia me deslumbrar. Com certeza um time grande entra em contato. Igual aconteceu com o Wendel Lira. Eu ia me perder, ia subir para a cabeça, eu ia fazer o que não deveria, ia para caminhos que não eram meu, e eu ia poder perder minha vida. Então Deus falou, é melhor tirar o prêmio do que tirar a vida. Então hoje eu entendo o porquê eu não fui pro Puskas, o que eu fiz de errado. E é como você falou, agora eu tô tendo uma nova oportunidade de ser conhecido para as pessoas. E hoje com uma cabeça totalmente diferente. Já tá preparado. Totalmente, com as pessoas certas do meu lado. Por isso também que as coisas estão dando tão certo aí com os vídeos. Eu espero que possa crescer ainda mais. Legal. Filipão, cara... eu que agradeço. Pô, virei seu fã agora demais. Total, mano. Eu que agradeço. Eu virei fã agora do Felipe mesmo, cara. Obrigado, do Felipe. O Thiago é brabo, mas o Felipe é brabo. Eu conheci agora o Felipe, cara, total. A gente que já conviveu ali, né, na escolinha, claro, a gente nunca foi amigo próximo, mas, cara, que legal, velho. E o que você falou agora é muito verdade, cara. Se você fala pro Felipe lá do Puskas, lá, que calma, tem coisa boa pra vir, ele vai falar, que coisa boa. E isso acontece mesmo, cara. E eu tô olhando, ouvindo essa história e adaptando um pouco na minha. E eu, vários momentos, falei, por que isso tá acontecendo? Por que isso deu errado, cara? Era pra dar tão certo e não deu errado por besteirinha. E aí depois a gente entende o porquê que as coisas não dão certo. E Deus vai colocando as pessoas e tirando, igual você falou. Às vezes você não entende também porque pessoas se vão. E pessoas aparecem, às vezes também você também não entende mais. Cara, que legal, cara. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço. De verdade, sucesso na caminhada, sucesso aí na parte da escolinha, no projeto. Que você revele um craque de bola aí. E sucesso aí no mundo da internet, né? Agora você tá com certeza 100% preparado para enfrentar as adversidades. Vão vir novas, né? Sim, com certeza. Mas você já tá um cara maduro, já tá casado, já passou por muita coisa. Então tenho certeza que já vai estar muito maduro para lidar aí com conteúdo aí. Cara, muito sucesso mesmo, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite. Pô, viu, cara? É uma honra, cara. E vou falar, rapaziada, a humildade total, cara. Porque agora que você tá... Eu sei como é que é Instagram. Agora que a galera tá vindo atrás por causa do Thiago Galhardo, cara, é difícil o cara responder uma DM. Cara, você respondeu. Até pelo, né, eu vivo dando minha vida não parou. A gente faz os vídeos, mas a vida continua. Correria. Né? Mas graças a Deus deu certo. Tô muito feliz de estar aqui, cara. De ter esse espaço de voz, de poder contar a minha história, né, de poder compartilhar essas experiências. Espero que mais pessoas possam ser tocadas, né, por essas histórias. Que Deus continue abençoando também seu projeto, que possa ser grandioso. Agradecer os meninos também pelo espaço cedido. Que Deus abençoe a todos e vambora. Aproveitar aí, se você me permitir, o pessoal me seguir lá no Instagram. Com certeza. É felipeaugusto.94, o Instagram tem os vídeos lá. Vai estar o arrobinha aparecendo aí, rapaziada. E no TikTok também. É Dicas do F19. Também tem as resenhas lá do Thiago Galhardo. A gente vai colocar tudo na descrição lá. Fechou. E a tarjetinha também já apareceu aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara, de coração. Pra finalizar, rapaziada, inclusive eu vou finalizar falando dos nossos patrocinadores, mas, Thiago, fala pra galera seguir o canal na Meiuca aí, dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Fala que é o Thiago que tá mandando, que aí as pessoas se rendem. Engraçado, né, cara, falar sobre isso. Se você não segue o canal na Meiuca ainda, você tá perdendo tempo. Você tá vendo aqui um jogador grandioso nesse canal que você não vai ver em outros lugares. Não vai. É só aqui no canal da Meiuca. Então, rapaziada, sigam o canal da Meiuca. É um podcast grandioso, porque senão o Thiago não teria vindo. Então, que Deus abençoe, que vocês sigam muito o canal da Meiuca e que vocês cresçam ainda mais. É isso. Obrigado, Thiago. Valeu, e obrigado, junto. Felipe. É nóis sempre. Valeu. E, rapaziada, pra finalizar, se inscreva no canal, faz igual o Thiago falou agora. Thiago veio, Thiago não dá entrevista, é só podcast. Então é assim, talvez vai ser difícil até marcar um segundo episódio, porque o Thiago é exclusivo. Se for na Meiuca, o Thiago vem. Então demorou. Então vai ter, próximo episódio vai ter parte 2, aí a gente reserva 4 horas de estúdio, porque, cara, eu tenho certeza que
e a resenha rolar, mas tá tudo certo também, né? A gente marca uma próxima, oportunidade não vai faltar. E rapaziada, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like aí, tá? E segue o canal da Meiuca no Instagram, que vai sair muito corte da resenha aqui, né? O conteúdo lá nos stories também, o TikTok e aqui no próprio YouTube também. Mas se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos, beleza? Pra gente finalizar, hansbet.br, nossa parceira aí, QR Code tá aparecendo aqui, casa 100% legalizada, as melhores odds e saque relâmpago. 7 segundos cai na conta, não tem conversa. Na Hansbet, seu dinheiro tá protegido e a sua diversão também. Lembrando que é só para maiores de 18 anos, tá bom? E a Newmed Suplementos, que preparou o kit aí pro Felipe e pro Thiago, tá aí, ó. E eu vou... Tá pegando em mim aqui? Tá, né? Ó, Neuromed, tá? Um dos produtos da Newmed Suplementos. Tem o Vitamina C também. E também o lançamento, que é o Testo Raiz, tá? Que é um produto aí novo do pessoal da Newmed lá. Alan, tamo junto, cara. Mais uma vez, muito obrigado. E o QR Code, link, site, tá tudo aí na descrição. E agradecer aos meninos da Fontaz Studio mais uma vez. Pessoal, top de linha. Estúdio maravilhoso, profissional para você gravar seu podcast, curso, gravar sua música, seu clipe. O cara grava até clipe aqui, cara. Rapaz, o negócio o Thiago cantor? Não, vamos ter que gravar, vamos gravar uma música com o Thiago, hein? Vamos fazer esse feat aí. E é isso, rapaziada. Deus abençoe vocês aí. Tamo junto. Acompanha a gente. Até a próxima. Valeu!